Quando foi a última vez que você ficou em silêncio, não dormindo, não meditando em um app tocando no fundo? Silêncio de verdade, sem música, sem podcast, sem série, sem celular. Se você teve dificuldade de lembrar, você não está sozinho. A gente vive numa época em que o silêncio virou desconforto, em que qualquer segundo sem estímulo vira uma desculpa para abrir o celular. Mas por quê? O que exatamente a gente está evitando quando evita ficar sozinho? A gente nunca teve tanto acesso à distração na história humana. Música, podcast, série, reels, stories, notícias. Tudo disponível, tudo imediato, tudo projetado para preencher qualquer espaço vazio. E a gente usa isso o tempo todo, no ônibus, na fila do banco, esperando o elevador, às vezes até no banheiro. O problema não é a distração em si. O problema é quando a distração deixa de ser escolha e vira reflexo. Quando você pega o celular antes mesmo de perceber que estava entediado. Porque aí você não está se distraindo, você está fugindo. E a pergunta é, de quê? Quando você para de se distrair, os pensamentos aparecem. E nem sempre são pensamentos confortáveis. Aquela conversa que você deveria ter tido, aquela decisão que você está adiando, aquele sentimento que você não nomeou ainda, aquela pergunta sobre a própria vida que você prefere não fazer. O silêncio não cria esses pensamentos, ele só para de abafá-los. Eles já estavam lá, você só não estava ouvindo. E aí fica claro por que a distração é tão tentadora. Não é preguiça mental, é autopreservação, é o cérebro evitando um confronto consigo mesmo, que pode ser desconfortável. Existe uma rede no cérebro chamada a rede de modo padrão. Ela ativa quando você não está focado em nenhuma tarefa específica, quando você está simplesmente existindo. É nessa rede que acontece o processamento emocional, a consolidação de memórias, a criatividade, a capacidade de se entender melhor. É quando o cérebro organiza o que viveu. Quando você preenche cada segundo com estímulo externo, você nunca deixa essa rede trabalhar. Você está literalmente impedindo o seu cérebro de processar sua própria vida. Em 1654, um matemático e físico francês chamado Blaise Pascal escreveu algo que soa absurdamente atual. Ele disse que todos os problemas da humanidade vêm de uma única coisa: a incapacidade do homem de sentar quieto numa sala sozinho. Pascal escreveu isso antes das redes sociais, antes da televisão, antes do rádio, numa época em que as distrações disponíveis eram uma fração minúscula do que temos hoje. E mesmo assim ele já identificava que o ser humano faz de tudo para não ficar consigo mesmo. Guerras, intrigas políticas, festas, caças, tudo, segundo ele, serve também como fuga do silêncio interior. Pascal chamava isso de divertissement, que em francês significa entretenimento, mas no sentido de desviar a atenção. Divertir no sentido literal, ir para outro lugar. Ele não dizia que o entretenimento é ruim, dizia que quando o entretenimento vira fuga, é sinal de que tem algo que você não quer encarar. E o que é esse algo? Para Pascal, era a condição humana em si, a consciência da própria finitude, a incerteza sobre o sentido das coisas, as perguntas grandes que não têm resposta fácil. A solitude para ele não era punição, era o único lugar onde essas perguntas podiam ser feitas com honestidade. Era onde você parava de representar para todo mundo e ficava só com o que realmente é. Pensa em quantas decisões importantes da sua vida você tomou no meio da bagunça, com pressão, com pressa, com a cabeça cheia de ruído. E em quantas vezes a clareza veio num momento de silêncio inesperado. No banho, numa caminhada sem fone, numa noite sem dormir, são os momentos em que a distração falha, e de repente você pensa com mais clareza do que tinha pensado em semanas. Isso não é coincidência,
é o seu cérebro finalmente tendo espaço para trabalhar. Pascal diria que a gente não precisa de mais informação, precisa de mais silêncio para processar a informação que já tem. E que a pessoa que você é quando ninguém está olhando, quando não tem plateia, não tem performance, essa é a pessoa que vale conhecer. Não estou dizendo para você virar um monge. Eu estou dizendo para você experimentar o desconforto do silêncio de vez em quando e prestar atenção no que aparece. Começa pequeno, 5 minutos sem nenhum estímulo, sem música, sem podcast, sem celular, só você e o que vier. Se vier ansiedade, ótimo. De onde vem essa ansiedade? O que ela está tentando te dizer? Se vier tédio, perfeito. O tédio é o estado em que a criatividade aparece, porque o cérebro começa a trabalhar por conta própria. E se vier aquela pergunta desconfortável que você está adiando faz semanas? Melhor ainda, porque ela não vai embora, só fica mais alta com o tempo. Pascal escreveu sobre isso há quase 400 anos. E o problema que ele descreveu só ficou maior. A gente tem mais distração, mais ruído, mais estímulo do que qualquer geração anterior. E cada vez menos prática de ficar sozinho consigo mesmo. Mas é lá, no silêncio, que você descobre o que realmente pensa, o que realmente quer. Quem você realmente é quando para de ser o que todo mundo espera. Nos vemos no próximo vídeo.